Você já imaginou viver por quase 1000 anos? Os primeiros patriarcas bíblicos fizeram isso. Mas como isso é possível? Será que realmente viveram tanto tempo? Ou existe outra explicação? Como essas histórias se comparam com os épicos antigos da Mesopotâmia? E se disséssemos que existe uma teoria científica que poderia explicar essa longevidade? Prepara-se para explorar os mistérios das idades impressionantes dos patriarcas bíblicos em Gênesis 5 e descobrir se é possível que um dia tenhamos vivido tanto tempo. Hoje vamos explorar o capítulo 5 de Gênesis, onde encontramos a genealogia desde Adão até Jared. Este capítulo é crucial para entender a continuidade da linhagem desde o primeiro homem criado por Deus até os tempos que antecedem o dilúvio. Mas por que essa genealogia é tão importante? E o que essas idades impressionantes nos dizem? E antes de mergulharmos na genealogia dos patriarcas, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum episódio das nossas histórias bíblicas em ordem cronológica. Imagine Adão já idoso. Seu aniversário de 930 anos estava se aproximando e toda a sua família estava reunida. Ali estavam seu filho Sete, seu neto Enos, seu bisneto Cainã, Malael, filho de Cainã, e Jared, bisneto de Enos. Adão, provavelmente, nesse momento, lembrava de tudo o que passou para chegar até ali. Desde a expulsão do Éden, a dor da perda de seu filho Abel, até a esperança renovada com o nascimento de Sete. Após a tragédia da morte de Abel e o exílio de Caim, Adão e Eva enfrentaram um período de luto e desespero. Mas Deus, em sua misericórdia, concedeu-lhes outro filho. Seu nome era Sete, que significa concedido, colocado ou nomeado. Ele nasceu quando Adão tinha 130 anos. Sete cresceu em uma época em que a humanidade estava começando a se expandir. Ele viveu 912 anos e aos 105 teve um filho chamado Enos. Quando estamos lendo o livro de Gênesis e olhamos para essas idades, a primeira pergunta que surge é: isso só pode estar errado, não é? Na verdade, isso é bastante possível. Vamos conhecer a primeira teoria. Sete é filho de Adão. E lembre-se que no Éden Deus disse a Adão: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra e de toda a árvore, em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. Isso indica que, inicialmente, a alimentação humana era baseada em plantas. Não há menção explícita de consumo de carne até depois do dilúvio. Alguns estudiosos e teólogos como Richard Schwartz, em seu livro Judaism and Vegetarianism, sugerem que a dieta original, baseada exclusivamente em plantas, contribuiu para a longevidade dos primeiros humanos. Eles argumentam que a pureza e a simplicidade da alimentação poderiam ter fornecido todos os nutrientes necessários de maneira equilibrada e sem toxinas, que podem ser encontradas em carne. Essa teoria te convenceu? A mim também não completamente, mas existem outros. Até o final desse vídeo, acho que você vai se convencer de que a longevidade dos primeiros humanos pode ser explicada de maneira científica. No capítulo 5 de Gênesis, após descrever a genealogia de Caim e a morte de Abel, a Bíblia menciona que Sete teve um filho chamado Enos. É dito que na época de Enos, os homens começavam a invocar o nome do Senhor. Mas o que isso realmente significa? A expressão hebraica é usada aqui, Kara Beshem. Kara significa chamar ou invocar, enquanto Beshem se traduz como pelo nome do Senhor. Essa frase implica um ato de adoração, reverência e oração ao Deus verdadeiro. Alguns estudiosos acreditam que este período marca o início de cultos e rituais formais de adoração a Deus, estabelecendo um padrão que continuaria através das gerações seguintes. Também pode indicar o uso do nome do divino Yahvé em orações e louvores, reforçando a identidade do Deus verdadeiro entre o povo. Enos viveu 905 anos, um pouco menos que o seu pai. Talvez ele não tenha sido vegetariano o suficiente, mas provavelmente viveu numa era de uma jovem terra
com um clima muito ameno, sem tantas poluições. Será que isso o fez viver há muito tempo? Vamos conhecer a segunda teoria. De acordo com essa teoria, as condições ambientais da Terra naquela época eram muito diferentes das de hoje. O clima era mais estável e ameno, e a Terra estava menos poluída. Defensores dessa teoria, como o cientista John D. Morris, em seu livro The Young Earth, argumentam que um ambiente mais puro e com menos exposição a poluentes e toxinas poderia ter contribuído significativamente para a longevidade dos primeiros humanos. A teoria sugere que, antes de eventos catastróficos como um dilúvio, por exemplo, as condições climáticas e ambiente eram muito mais favoráveis à saúde humana e à longevidade. Essa teoria parece fazer mais sentido. Talvez, mas ainda há outras teorias que exploraremos. E no final, vou te revelar a minha preferida. Essa com certeza vai te convencer. Aos 90 anos, Enos teve um filho chamado Cainã. Cainã viveu 910 anos e teve um filho, Malael. Malael viveu 895 anos e teve um filho chamado Jared. Com todos vivendo quase um milênio, você pode estar se perguntando, será que eles não faziam uma contagem diferente da nossa? Uma teoria sugere que as idades mencionadas na Bíblia podem ter sido contadas de maneira diferente, talvez usando estações do ano em vez de anos completos. Segundo essa hipótese, um ano poderia, na verdade, representar um ciclo de estações, como inverno ou verão, o que multiplicaria a idade para cada ano do nosso calendário. No entanto, essa teoria tem várias limitações e não é amplamente aceita entre os estudiosos. Outra teoria é a dos templos da dinastia, que propõe que as idades mencionadas podem se referir à dinastia ou clãs inteiros, e não a indivíduos específicos. Assim como Metusalém viveu 969 anos, poderia significar que a dinastia de Metusalém durou 969 anos. Essa teoria também enfrenta críticas, pois não se alinha bem com o contexto bíblico, que parece se referir claramente a indivíduos específicos e suas vidas. No entanto, a evidência mais forte sugere que o calendário usado pelos antigos hebreus era muito semelhante ao nosso calendário solar moderno. A escrita do Gênesis é atribuída a Moisés, que viveu no Antigo Egito. O Egito já utilizava um calendário solar bastante avançado, composto de 365 dias dividido em 12 meses, muito semelhante ao nosso sistema atual. Antes de te contar a minha teoria, mais factível, e que pode esclarecer a idade dos antediluvianos de uma vez por todas, gostaria de mencionar que a Bíblia não é a única fonte que menciona idades impressionantes. Nos épicos antigos da Mesopotâmia, como o épico de Atrahash, o épico de Ziusudra e o prisma de Blundell, também encontramos relatos de indivíduos com idades espetaculares. No épico de Atrahasis, por exemplo, são mencionados reis que governaram por períodos extremamente longos. No épico de Ziusudra, encontramos história de sobreviventes de um grande dilúvio, que viveram por muitos anos. O prisma de Blundell lista reis sumérios com reinados que duraram milhares de anos. No prisma de Blundell, uma das genealogias menciona reis como Enmeluana, que reinou por 43.200 anos, e Alagar, que reinou por 36.000 anos. Esses números são extraordinários e refletem uma tradição de contar longos períodos de vida, similar ao que encontramos na Bíblia. Essas histórias mostram que a ideia de longevidade extrema não é exclusiva da Bíblia. No entanto, existe uma teoria que considero a mais factível de todas. Vamos explorar a teoria da vitamina C sintetizada. A teoria da vitamina C sintetizada sugere que no passado os humanos poderiam ter sintetizado sua própria vitamina C, como muitos animais ainda fazem. O Dr. Linus Pauling, um renomado cientista e 2 vezes ganhador do Prêmio Nobel, propôs uma teoria interessante. Ele sugeriu que os humanos antigos poderiam ter sintetizado sua própria vitamina C, com uma habilidade que perdemos ao longo do tempo.
Esta perda nos torna mais suscetíveis a doenças e ao envelhecimento. A vitamina C é essencial para a nossa saúde, porque ajuda na produção de colágeno, que mantém a pele, os vasos sanguíneos e os ossos fortes. Também fortalece o sistema imunológico, ajudando a combater infecções. Além disso, a vitamina C atua como um antioxidante, protegendo nossas células contra danos causados pela oxidação. Oxidação é um processo natural que ocorre no corpo quando respiramos e processamos alimentos. O ser humano precisa de oxigênio para sobreviver, mas ao mesmo tempo que te ajuda a sobreviver, ele vai te matando aos poucos, porque ele vai oxidando as células do seu corpo, fazendo com que ela vai se deteriorando pouco a pouco e não trabalhe mais corretamente. O mesmo acontece com qualquer material oxidado. Com o passar dos anos, ele fica imprestável. Ao acontecer com o ser humano, no final, as células deixam de funcionar bem e ele envelhece e morre. Se nossos ancestrais podiam produzir vitamina C internamente, isso lhes dava uma vantagem significativa. Eles teriam menos chance de sofrer com doenças relacionadas ao envelhecimento e poderiam ter vivido vidas muito mais longas e saudáveis. E você, o que acha? Qual teoria parece mais convincente? No próximo vídeo, seguindo nossa ordem cronológica da Bíblia, vamos nos aprofundar na vida de Enoque, aquele que andou com Deus e foi levado por ele. Quem foi Enoque? E por que seu livro foi banido da Bíblia? Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.